paz do Senhor. Hoje a palavra está no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 1. E aconteceu depois disto, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusá, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Amém? O que o Senhor hoje quer nos ensinar com essa palavra é algo que eu e você temos que aprender. Nessa passagem aqui, Jesus, o primeiro ponto que ele fez aqui, o que nos ensina é isso aqui, ó. Aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com eles. Você vê aqui que Jesus, ele não parava, né? Então, você imagina, hoje nós temos carro, temos avião, temos trem, metrô, então você se desloca com facilidade, cansa menos, né? E você vai em várias cidades ao mesmo tempo e mais rápido. Naquele tempo eles andavam a pé. Então você imagine o trabalho que era, como que era a caminhada, como que era debaixo daquele sol ardente, dormindo no relento, e tudo para quê? Para pregar o evangelho da salvação. E aqui mostra que os 12 discípulos o seguiam, iam com ele. E às vezes o que acontece, às vezes você tem um dia para você ir para a igreja, você não vai porque você está cansado, ou porque você dá uma desculpa, porque hoje não vou, hoje não vai dar tempo, está longe. Você imagina só Jesus como caminhava e os discípulos iam com ele. E o Senhor quer nos ensinar que para nós buscarmos sempre a presença do Senhor, nós temos que acompanhar a vontade dele e o querer dele. Porque quando Deus coloca algo no teu coração, nós temos que fazer. E esse fazer é ouvir a voz do Senhor. Por isso que você tem que estar em constante oração, constante ler a Bíblia todos os dias. Quando você se coloca na presença do Senhor, oferecendo a sua primícia para Deus, as suas primeiras horas, acorda mais cedo, dedica uma hora para ler todo dia a Bíblia, para orar, para buscar o Senhor, para você ser sensível à voz dele. E ali você seguir ele como os discípulos seguiam. Porque os discípulos não olhavam obstáculo, eles seguiam a Jesus. Nós, muitas das vezes, as preocupações, as ansiedades do dia a dia, as lutas, as adversidades que se vêm contra a nossa vida, a primeira reação nossa é ficar triste, angustiado, nervoso, se abalar. Mas por quê? Porque está faltando em nós a confiança, a certeza que Jesus Cristo nos escolheu. Porque você vê aqui que os discípulos estavam indo. Por quê? Eles tinham certeza que Jesus era o Filho de Deus, eles eram escolhidos. Eles não importavam porque eles estavam querendo fazer a vontade do Senhor, porque o objetivo deles é o quê? Era a coroa da vida, a vida eterna. E o nosso objetivo tem que ser esse. É buscar no Senhor essa confiança, esse aprendizado. Por isso que nós temos que ter esse compromisso com o Senhor, para que nós possamos ser merecedor também da coroa da vida. Mas nós temos uma vida aqui para viver. E essa vida, nós temos que vivê-la para dar um testemunho de Cristo na nossa vida. E aqui, muitas das vezes, você não consegue acompanhar, fazer as obras do Senhor. Às vezes você quer fazer e não consegue porque você não tem tempo, porque realmente o tempo é limitado. Então, você tem que fazer o quê? E aqui o Senhor vai nos ensinar que nós temos outras formas também de ajudar a obra do Senhor. Aqui o exemplo aqui, ó. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cussá, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras o serviam com suas fazendas. Você vê, as mulheres elas não estavam com ele de aldeia em aldeia, mas elas serviam eles com as fazendas, ajudavam no mantimento.
ajudava nos gastos. E hoje o Senhor chama você para isso e te pergunta: e você, o que você está fazendo para a obra do Senhor? Ah, pastor, eu sou obreiro. Ah, pastor, eu já ajudo instituição de caridade. Ah, pastor, eu já dou meu dízimo na minha igreja. Ah, pastor, eu dou minha oferta. Mas como que você está fazendo? É de coração ou por obrigação? É de coração ou em troca de algo, de uma bênção? É esse que é o diferencial, é isso que o Senhor quer nos ensinar. Porque não adianta você ser dizimista fiel, você ser ofertante, você ser patrocinador, seja qual for a forma que Deus colocou no teu coração para você ajudar a obra dele, a igreja onde você está. O que importa é você fazer isso com amor, não por necessidade, porque muitos devolvem o dízimo por medo, porque por obrigação. Dá oferta para barganhar, para negociar com Deus, faz voto para negociar com Deus. E não é assim que funciona. Você vê aqui que os discípulos iam à frente e as mulheres estavam ali dando suporte com as fazendas, dando suporte para sustentar eles onde eles iam. E o pior, hoje muitos, eu não sei se você está nesse meio, não dá nada para Deus. Por quê? Porque fica ouvindo escândalo. Mas se eu der, esses pastores vai roubar. Se eu der, olha que só fico construindo igrejas fantásticas, palacete. Não vou dar não, esses pastores, não sei o quê, fulano também rouba, não sei o quê. E fica ouvindo, dando brecha pro diabo. Entenda algo, a salvação é individual. As suas obras são individuais. A tua fidelidade com Deus é individual. O momento que você oferta para o Senhor, de coração, quem pegou aquela oferta é responsável por aquela oferta. Põe isso no teu coração, porque você está dando para Deus, você não está dando para o homem. Em relação a construir palacetes e igrejas bonitas, tem que fazer o melhor para Deus, sim. Tem que fazer o melhor para Deus. É isso que você tem que se agradar, porque você está vendo que aquela igreja que está ali organizada, bonita, você está vendo que o dinheiro do dízimo, da oferta que está sendo colocado ali, está sendo empregado na obra do Senhor. Por quê? Porque o mundo tem que conhecer a grandeza do Deus que nós servimos e nós temos que mostrar que nós adoramos um Deus grande e nós servimos a Ele com o nosso melhor. Tira esses pensamentos teus de não ofertar, não dizimar, não dando ajudar a obra do Senhor. E também essa obrigação de querer ajudar só por obrigação, isso não vai te abençoar, isso não está alegrando a Deus. Tem que fazer tudo por amor. Porque quando você faz por amor, Deus abre o teu entendimento, principalmente nessa área, que a seara do Senhor é grande. Quantas são os pastores, quantas são as obras do Senhor que estão passando necessidade, mas você só fica na tua igreja. Não estou falando para você parar de dizimar na sua igreja, de ofertar, não, mas olha também a obra do Senhor fora da igreja que você está, das quatro paredes, que ali está a verdadeira seara do Senhor. Peça para Deus direção, peça para Deus te abençoar, para te mostrar que você venha ser trabalhador da seara dele, para seguir os discípulos, ser um discípulo de Cristo. Não fique com o seu coração ali onde você está somente, porque a seara do Senhor é grande, a necessidade é grande. As mulheres aqui, elas não poderiam estar toda hora com Jesus, mas elas ofertavam as fazendas, porque elas davam de coração. E você quer ver a confirmação do Senhor sobre isso, que é você dar não é a quantidade, mas sim a qualidade da tua oferta. E a qualidade que eu falo é seu interior, é dar o melhor para Deus, mas dar por amor. Aqui, vamos lá, em Lucas 21. Olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro, e viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas, e disse: em verdade vos digo, que lançou mais do que a todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobejavam, mas esta, na sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. Amém? Olha aqui a diferença, é esse exemplo que eu e você temos que seguir.
Aqui não é quantidade, mas é qualidade, é por amor. O dízimo não é obrigado você a devolver. Você tem que dar por amor. Não é porque você não vai dar o dízimo que você não vai ser abençoado, não. Não é isso. Isso é coisas que as igrejas hoje estão colocando, mas não é essa a palavra do Senhor. Tem igreja que até mesmo coloca: se você não der o dízimo, você não vai ser salvo. Oh, meu Deus do céu. Misericórdia dessas almas. Você ter que dar tudo por amor. Se você está dando a sua vida, o seu louvor, tua oração por amor, o que você tem de material também tem que ser dado de amor, tudo por livre e espontânea vontade. Você não precisa ninguém te avisar que você precisa ajudar uma obra do Senhor, ajudar um pastor, ajudar uma instituição de caridade, ajudar uma igreja. Não, ninguém precisa te avisar, não. É o amor que você vai sentir por aquele que está fazendo a obra do Senhor, que está salvando almas, está levando o evangelho para outras pessoas. Você está participando daquela salvação. Isso que que Deus agrada. Porque tanto é que aqui está o exemplo. Você vê que Jesus estava ali observando, os ricos despojavam para Deus. Uma que é oferta, você vê que tinha que dar para Deus para manter a obra do Senhor. Tira esse pensamento de que Deus não precisa de dinheiro, não, que isso é pensamento do diabo. Está na sua mente. Não deixa corroer, não. Peça perdão para Deus, fala assim: me perdoe por eu pensar assim. Essa contribuição, você vai ver como Deus vai te abençoar a tua vida financeira, vai te abençoar num todo. Se você não é dizimista, se não é ofertante, se você não faz nada para a obra do Senhor financeiramente, começa a fazer. Porque você não está mostrando o amor que você tem por Cristo, na obra do Senhor. Porque hoje você está bem, hoje você está ouvindo a palavra, mas alguém bancou para você ouvir a palavra. Aquela igreja, aquela missão, seja o que for, aquela ONG, alguém está segurando, alguém está ofertando. Então não seja mesquinho, porque aqui está a palavra do Senhor. Todos despojavam para Deus, os ricos davam oferta para o Senhor. Mas como o Senhor disse, eles davam o que sobravam. Mas a mulher com 2 moedas que ela tinha, ela deu para Deus, porque era todo o sustento que ela tinha. Não fica olhando tua condição financeira, não. Se hoje você, eu queria dar uma oferta de 10 mil reais, queria dar uma oferta de 500 reais, de 100 reais, queria dar uma oferta de 50 reais, mas eu não tenho. Dá o que você tem. Mas dá sem interesse, dá por amor. O Senhor está aqui, Pai, é para o Senhor, meu Deus. Senhor, que a tua obra venha crescer. Senhor, que pessoas venham ser ganhas por reino do Senhor. Começa a fazer esse compromisso com o Senhor, você vai ver a tua vida financeira mudar, a tua vida material mudar. Porque a paz vai entrar dentro de você, da sua família, da sua casa, a prosperidade vai entrar. Não faz barganhando com Deus, negociando com Deus, como muitas igrejas ensinam. Se você não der o dízimo, se você devolver o dízimo, Deus vai repreender o devorador, o migrador. Roubará o homem a Deus, como diz em Malaquias, essa é a lei, olha lá no Velho Testamento. O Novo Testamento é por amor, nós somos salvos pela graça, pelo amor, então tudo tem que ser feito por amor, não por obrigação. No Velho Testamento era por obrigação, o dízimo, oferta, primícia, tudo era por obrigação. Hoje você tem que fazer por amor. Então entrega seu dízimo por amor, entrega seu dízimo, seja fiel no dízimo por amor, seja fiel na oferta por amor. Faz a diferença acontecer, ajuda a obra do Senhor. Como as mulheres ali não poderiam estar com os discípulos junto com Jesus, mas elas despojavam da fazenda delas para ajudar a Jesus a se manter, os discípulos se manter, o evangelho crescer. Então começa a abrir teu coração, começa a colocar nesse ano um propósito de ajudar a obra do Senhor, para que você venha ser bendito e bendito financeiramente, próspero. Coloca isso no teu coração. Não olha a sua situação, não olha o quanto você vai dar, mas dá por amor. O que você tem é por amor. Se você tem condições de dar 500 reais, não dê 50 reais. Se você tiver condições de dar 50 reais, aí você vai se endividar para dar 500, não faz isso, dá 50.
tudo com moderação, com sabedoria, porque é para o Senhor. Entenda algo, tudo que você faz para o Senhor, Deus se agrada e chama a atenção de Deus, e Deus retribui com a bênção dele, com a fidelidade que ele vê em você, ele te coloca abençoado, porque ele sabe que você depende dele. Você devolve por amor para ele, no seu louvor, na sua adoração, nas suas atitudes, na sua transformação, na sua vida financeira. É isso que Deus se agrada. Então tira do teu coração essa mesquinharia, porque isso é coisa do diabo. Ah, não vou dar meu dízimo não, porque esses pastores não merecem, essas igrejas não merecem. Ah, não sei o quê, não vou dar oferta, não vou fazer isso, não vou ajudar ninguém. Tira isso do teu coração, que isso é pensamento do diabo. Peça perdão para Deus se você pensa dessa maneira, porque aqui Jesus está mostrando aqui mais uma vez. Você vê que as mulheres, por essa palavra, o Senhor está nos alertando. As mulheres não podiam estar com ele, mas ajudavam com as fazendas. Essa viúva, ela deu o melhor, porque ela tirou tudo que ela tinha para Deus e confiando no Senhor, de amor a Deus, de gratidão. E Deus se agradou. Então chame a atenção de Deus para o teu lado. Começa a fazer tudo por amor, tudo. Não é também só a parte financeira de oferta, porque isso nós, como falo, não é obrigação, não é obrigação, nós não somos obrigados a dar, mas nós temos que dar sim por obrigação de amor, obrigação de amor. Ninguém precisa falar para você quanto você tem que dar, o que você tem que dar, não. Vai, faz por amor. Aí você vai ver a glória do Senhor se manifestar na sua vida financeira. Está com a vida amarrada financeira? Então um dos motivos é esse. Em parte, essas igrejas que pregam isso, que o devorador segura, é verdade. Em outra parte, que é obrigado, não. Que é a principal, que é dado por amor. Então comece a colocar essa palavra no teu coração. Peça para Deus entendimento. Você vai ver que Deus vai mostrar para você o caminho da prosperidade que você quer para esse ano 2025, 2026, 2030, até a hora que Deus falar assim, acabou. Porque você chegou o momento de você ir para a glória. Faz a obra do Senhor completa, para que a glória do Senhor se manifeste na sua vida e na sua família. Amém? Abra seu coração, deixa que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais contigo através dessa palavra. Tenha um dia abençoado, você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.